Boas-vindas, terapeutas em formação. Na nossa análise detalhada de hoje, a gente vai mergulhar direto em uma jornada fascinante. Pensem na seguinte situação: como é que uma dor psíquica, daquelas insuportáveis mesmo, escapa da mente e, de forma quase inacreditável, acaba se manifestando fisicamente bem ali, na nossa frente, na sala de atendimento? Pois é. Essa é uma viagem que começa em um conflito interno, passa por uma relação intensa com o outro e muitas vezes termina no próprio corpo. E essa é a grande pergunta que sempre ecoa nos consultórios. Vamos imaginar a cena. Chega um paciente com uma dor de cabeça fortíssima, ou talvez uma gastrite crônica, e a medicina simplesmente não acha nenhuma causa orgânica. É bem aí que nós vestimos o chapéu de detetives clínicos. A gente precisa desvendar aquelas dinâmicas invisíveis que estão acontecendo nos bastidores. Como é que algo tão abstrato como uma defesa da mente vira algo tão concreto no corpo? Para entender tudo isso, o nosso roteiro de hoje vai passar pelo mistério psicossomático, a identificação projetiva na clínica, o modelo continente contido, a transição do ruído ao corpo, as falhas nessa contenção emocional e, por fim, como escutar muito além das palavras. Começando então pela nossa primeira parte, o mistério psicossomático. A transformação psicossomática aparece exatamente quando não tem mais para onde fugir. Quando uma emoção reprimida ou um trauma gigante não encontra um caminho natural para virar palavras ou pensamentos, a mente, na prática, terceiriza esse sofrimento. É como se ela jogasse uma verdadeira batata quente direto para o corpo físico, transformando o organismo num repositório para esses traumas que muitas vezes vêm de antes mesmo da gente aprender a falar. É uma válvula de escape levada ao extremo. Isso nos leva à parte 2, identificação projetiva na clínica. Melanie Klein trouxe uma sacada brilhante sobre isso. Pense numa projeção simples como apenas atirar uma bola para longe. É jogar uma emoção fora. E pronto. Mas a identificação projetiva é um jogo muito mais pesado e interativo. Não é só jogar a bola. É, de forma totalmente inconsciente, tentar controlar as mãos do outro para que ele devolva essa bola do exato jeito que a gente imaginou. É quase uma invasão psíquica, forçando o outro a sentir aquela angústia que não dá para suportar sozinho. Na nossa rotina clínica, isso acontece numa sequência que é bem clássica. Digamos que o paciente está sentindo uma inveja destrutiva, mas não percebe isso. Do nada, o terapeuta, que estava super tranquilo, começa a se sentir estranhamente irritado ou impaciente. O paciente saca essa mudança sutil na nossa expressão e pensa: tá vendo? Eu sabia, ninguém gosta de mim. E assim, o ciclo se fecha. A profecia se cumpre e a projeção ganha vida na própria realidade que ela ajudou a criar. E a frase que resumiu isso perfeitamente é: a qualidade do sentimento que surge do nada torna-se uma bússola para o não dito. Para nós, terapeutas em formação, isso é ouro. Sentir do nada algo que não faz o menor sentido no contexto da sessão não é um erro nosso, nem uma barreira. É literalmente a nossa bússola. Se uma irritação brota do nada, a gente não reage. A gente se pergunta de onde isso vem e o que isso revela sobre o mundo interno de quem está ali na nossa frente. Essa invasão, se a gente souber manejar, é a nossa melhor ferramenta de trabalho. Vamos agora para a parte 3, o modelo continente contido. Wilfred Bion explica tudo isso com uma analogia auditiva que é simplesmente genial. Antes mesmo da mente ser capaz de pensar, ela vive o que Bion chamou de elementos beta. Imagina um bebê recém-nascido. Ele não tem uma fome organizadinha. Ele sente um pânico absoluto, um medo de deixar de existir. Esses elementos beta são puro terror, como um ruído branco altíssimo e insuportável, uma estática caótica bagunçando toda a psique. Aí entra a figura do cuidador, que funciona como um continente. Pela identificação projetiva, o bebê descarrega esse terror. Esse cuidador ideal acolhe o ruído branco, decodifica, usando a própria capacidade de pensar, entende que é só fome, acalma o bebê e devolve o que a gente chama de elementos alfa. Ou seja, pega aquele chiado assustador e transforma numa música suave, cheia de sentido e significado. Seguindo em frente, chegamos à parte 4, do ruído ao corpo. O grande drama clínico acontece quando esse ruído bruto simplesmente não vira música. Se a mente lá no começo não teve esse continente para processar os elementos beta, a capacidade de pensar sobre a própria dor falha. E para onde vai esse barulhão todo? Ele não evapora no ar, ele acaba decantando no corpo. Décadas depois, esse terror acumulado vibra na carne como uma fadiga extrema, uma fibromialgia ou uma dor crônica. O corpo tenta ser um continente substituto, mas é um péssimo substituto, porque ele só sente a dor, sem conseguir dar um sentido para ela. O corpo torna-se o palco para um drama que a mente não conseguiu encenar.
O sintoma físico funciona exatamente assim, como um grito de socorro. O corpo está guardando a 7 chaves aquilo que a mente não deu conta de processar. É uma história tão antiga, tão dolorosa, que sem ter como virar um símbolo, acabou sendo escrita com doenças no lugar de palavras. Entramos na parte 5. Falhas na contenção emocional. Na prática diagnóstica do dia a dia, a gente precisa ter olho vivo para 3 sinais clínicos que mostram que essa contenção emocional falhou. Primeiro, aquela resposta contra-transferencial que vem do nada, totalmente fora do clima da sessão. Segundo, queixas físicas que não param, como gastrite ou enxaqueca, e que o médico não acha explicação. E terceiro, uma cisão extrema no comportamento. Sabe aquele paciente que num dia acha o analista um verdadeiro salvador, e na sessão seguinte, por causa de um detalhe bobo, trata o analista como um monstro? Pois é. E essa flutuação maluca tem tudo a ver com a posição depressiva da Melanie Klein. No comecinho da vida, a gente divide tudo em totalmente bom ou totalmente mal. Mas quando cai a ficha de que a mesma pessoa que frustra é a pessoa que a gente ama, vem uma culpa gigante por ter sentido raiva de quem cuida de nós. Se essa culpa não for bem processada, rola uma identificação projetiva massiva para fugir dessa dor. E muitas vezes, essa parte ruim não digerida escapa e vai morar direto no corpo, causando adoecimento. Finalmente, nossa última parte, escutando além das palavras. Aqui a gente amarra tudo. É super importante entender que não é uma relação simples de causa e efeito do tipo, fiquei estressado, ganhei uma úlcera. A identificação projetiva é a ação em si. É a tentativa desesperada da nossa cabeça de jogar o lixo emocional fora. Já o sintoma psicossomático é a prova concreta de que esse plano deu errado. Mostra que não teve um parceiro lá do outro lado para conter a situação e toda aquela angústia simplesmente transbordou para a matéria física. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Se os sintomas físicos são, no fundo, pensamentos que não deram certo, se o corpo está lá sofrendo por causa de um chiado ensurdecedor que ninguém traduziu, o nosso papel na clínica muda de figura. O nosso trabalho deixa de ser só ouvir o que o paciente fala e passa a ser escutar a linguagem desse corpo. Nós precisamos ser aquele continente seguro que pega essa identificação projetiva brutal e devolve em formato de palavras e símbolos que façam sentido. E então, será que estamos realmente prestando atenção à música que o corpo tenta tocar?